dia, pessoal! Antes de atacar a lista Enem, vamos começar com uma aqui da página 14 da lista 16. Questão 76. Acreditava-se que o elemento químico rádio fosse capaz de rejuvenescer a pele, fortificar o organismo e até mesmo curar o câncer, portanto havia um grande apelo comercial. Com o tempo descobriu-se que esse elemento é extremamente radioativo, mas por ser muito caro era usado em pequenas quantidades, o que diminuiu os malefícios causados. O rádio provoca danos aos ossos e sua inalação, ingestão ou exposição pode causar câncer e distúrbios orgânicos, além de causar ulcerações na pele, podendo levar até a morte. Uma das formas de radiação emitida por ele são as partículas alfa, que se movimentam com velocidade de... Ele me deu a velocidade dessas partículas alfa. Para quem não lembra, a partícula alfa é constituída pelo núcleo do átomo de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons. Para a partícula alfa, adote que para a partícula alfa, ó, como ela tem a carga de 2 prótons, é o dobro da carga elementar, a carga dela. E a massa dela seria equivalente à massa de 2 prótons e 2 nêutrons. 6,4 vezes 10 na menos 27 quilogramas. Hoje em dia, a radioatividade pode ser utilizada para vários fins, inclusive médicos. E uma das formas de se controlar a incidência da radiação alfa é por meio de campos magnéticos. Mas já que a radiação alfa são partículas carregadas, né, e campo magnético pode fazer a partícula fazer curva, né? A gente estudou 3 maneiras da partícula carregada passeada de campo magnético, certo? Quando ela é paralela ao campo magnético, MRU. Quando a velocidade da partícula é perpendicular ao campo magnético, movimento circular uniforme. E quando é oblíquo, movimento helicoidal. Se um campo magnético de indução B é capaz de forçá-las a descrever um círculo de raio 0,50 metros. Só de me dizer que a partícula vai descrever um círculo, eu já sei que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 90 graus, como a gente acabou de falar. Qual é o módulo de B? Tu vê, né, cara? Partícula carregada fazendo curva, Habib me viu aqui. Se a gente decorar a formazinha do Habib, mata a questão, né? Mas não é o objetivo, não quero decorar, eu queria que a gente entendesse legal essa parte aí. Tu vê, experimentalmente, nós descobrimos que a força eletromagnética é diretamente proporcional ao campo magnético, diretamente proporcional à carga da partícula, diretamente proporcional à velocidade da partícula, mas também depende do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então essa é a forma da força eletromagnética, que não foi deduzida. Não foi deduzida, ela simplesmente falei para vocês, no laboratório, se eu dobro esse valor, eu percebo que isso dobra. Eu triplico esse valor, eu sei que isso triplica. Eu faço esse cair 5 vezes, esse diminui 5. Foi de dados experimentais que essa fórmula foi construída, né? Porém, a gente também discutiu que força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, que nem força resultante é massa vezes aceleração resultante. E por semelhança de triângulos no movimento circular uniforme, nós deduzimos que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Isso sim foi deduzido, né? A segunda lei de Newton vem de fatos experimentais, né? Isolou numa, substituiu na outra, força centrípeta mv ao quadrado sobre R. Tem vestibular que traz as duas equações separadas, tem vestibular que traz elas juntas, já numa única equação. Se essa partícula alfa estava se deslocando e de repente começou a fazer uma curva, a única explicação é que a força eletromagnética estava fazendo o papel de força centrípeta. Então o aluno, para poder resolver essa questão, ele deveria sacar isso. Que nesse momento, quem está fazendo a força centrípeta para a partícula alfa fazer curva é a força eletromagnética. Então eu pego a fórmula da força eletromagnética e igualo a fórmula da força centrípeta. Foi isso que a gente fez para deduzir a fórmula do Habib. Eu quero saber o valor do campo magnético, ele forneceu a carga. Por estar descrevendo o movimento circular, eu sei que o ângulo é 90 graus, senão o movimento seria diferente. Sendo de 91, vamos isolar o B. Mi vê um kibe, Habib. Aí o seguinte, né? Na nossa brincadeira, o R era aqui e o B era ali, né? Mas, como agora a gente quer achar o campo magnético, vamos deixar nessa posição mesmo. Massa da partícula alfa, 6,4 vezes 10 na menos 27. Velocidade da partícula alfa, 10 na 7. Não vai fazer diferença.
vezes 10 na menos 19. E depois ainda o raio, que é 0,5. 6,4 dividido por 3,2 dá 2. Só que 2 dividido por 0,5 dá 4. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. 10 na menos 19 vai para cima, 10 na 19. Com 10 na 7, 10 na 26. 10 na menos 27 com 10 na 26, 10 na menos 1. O campo magnético que eu preciso é 0,4 Tesla. Letra C. Tu vê, né, cara? Não precisaria de toda essa introdução se a gente tivesse aquela decoreba. Se bem que a decoreba é uma coisa que sempre me desagradou. Mas eu vou te falar que eu já vi muita gente se dar bem nessa questão com o Habib me vê um kibe. Certo? Ótima pedida. Pois não. Um prazer, uma bela manhã. Qual? 9,2. Vamos que vamos. Lista 16, página 17 agora. Vamos para a questão 92. Guindastes de torres são comuns em canteiros de grandes obras e usados para elevar grande variedade de materiais de construção. Suponha que o recipiente contendo reboco com massa de 370 kg seja içado até o 10º andar. Um andar, 2,5 metros. De um edifício em construção. Considerando-se que a massa da corda vale 10 kg e que o motor possui 5 HP de potência, e ele falou que um HP é 746 watts. Aí ele começa, o motor é capaz de realizar um trabalho de 3.730 joules a cada segundo. Pô, peraí, ele falou que era 5 HP, né? E ele falou que cada HP é 746 watts. Então a potência do motor no sistema internacional, 30 vai 3, 20 mais 3, 23, vai 2, 35, 36, 37 watts. O que é watt? Joule por segundo. Então foi o que ele disse, né? O motor é capaz de realizar um trabalho de 3.730 joules a cada segundo. Aparentemente a letra A, como o objetivo não é assinalar a letrinha certa, é aprender física, vamos na humildade analisar cada outro item. Eu só recomendaria analisar os outros itens no final da prova, se fosse vestibular, tá? Pô, matou redondo, pô, não tem que ver. É a letra A. Vou fazer o resto da prova. Se sobrar tempo, eu volto e analiso os outros itens. Certo? Aqui o objetivo é aprender física, então vamos lá. O reboco levaria mais de 40 segundos para ser içado até o 10º andar. Potência é energia com o passar do tempo. Para eu descobrir o tempo, basta pegar a energia e dividir pela... E que energia é essa para içar a coisa? É energia potencial gravitacional. A massa do reboco mais a da corda dá 380 kg. A gravidade é 10 e vai ser içado até o 10º andar. Então vão ser 25 metros, né? Já que ele disse que cada andar 2,5 metros. 25 metros. Isso é energia em joules que eu vou precisar para fazer esse içamento. Esta é a energia. 380 vezes 10 vezes 25. E a potência? 3.730. Bom, esse dividido por esse dá um pouquinho maior que 1, né? Certo? Dá um pouquinho maior que 1, né? Então vai dar um pouco mais de 25 segundos, concorda comigo? Não vai chegar a dar 40 segundos, como eu disse. Vai dar um pouco mais, tu vê? Eu não precisaria fazer a conta, certo? Como aqui eu tenho uma calculadora, ai que delícia. Só eu posso, tu não pode, tu não tem o direito de usar calculadora. Não estou brincando, é real isso, cara. Cada vez que tu aperta o botão da calculadora, teu cérebro murcha e enfraquece. Só para conferir o resultado que tu fez na munheca, aí pode. Se tu não faz na munheca, não vai dar tempo. Como eu disse, 25,46, um pouquinho mais que 25. 25,46 segundos. Bobão! Letra C. Quando a carga está colocada no local de destino, ela tem uma energia potencial gravitacional de 3.800 joules. O quê? 25 vezes 3.800 joules. Letra D.
que a carga seja içada com velocidade constante, a força resultante será diferente de zero. Caso contrário, toda a carga cairia. Não. Se a velocidade é constante, a primeira lei de Newton garante que a resultante é zero. Por mais que nosso coração não aceite, o Newton gênio descobriu, a gente diz amém. Bobão. Se dobrarmos a potência do motor, o intervalo de tempo para a realização do trabalho também dobrará. Ah, tá de sacanagem, né? Pega um motor mais potente e vai demorar mais tempo. Quem é que ia querer coisas mais potentes? Né? Quando dobra o P, o T cai pela metade. Bobão. Confirmamos que era a letra A de amor. Ótima pedida, muitíssimo obrigado. Parabéns pela pedida. E aí? Enem? Enem? Fiquem à vontade, vocês são os donos da aula. Valeu. Adoro questãozinha extra aí, eu já fico todo emocionado, fico todo bobo. Bela manhã para o Fernando Fiozinho, tá? A do Enem ali tem uma ou outra que eu senti um friozinho na barriga ontem, mas né, o Enem é pouco técnico, né? Vamos fazer uma questãozinha divertida aqui, é extra essa questão aqui. Então tu bota o enunciado lá na internet e tu acha, né? O maior projeto da história da ciência brasileira está prestes a sair do papel. O novo acelerador de partículas do laboratório de luz síncrotron LNLS permite entender a constituição dos materiais, possibilitando saber, por exemplo, que tipos de átomos e moléculas fazem parte do material, qual a distância entre eles, como interagem entre si, quais suas propriedades magnéticas e várias outras informações. A luz síncrotron é produzida pela aceleração de elétrons que viajam dentro de um anel de 518 metros de comprimento, a uma velocidade próxima de 99,99% da velocidade da luz. Considerando que os elétrons executam movimento por velocidade constante, determine o número de voltas por segundo que um feixe de elétrons realiza no anel principal do acelerador. Dado, velocidade da luz no interior do acelerador, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Show, tu vê uma questão de movimento circular uniforme, né? Se nós vamos pensar, né? É uma questãozinha que envolve MCU. O cara disse que esse acelerador síncrotron, que se eu não me engano fica em Campinas, diz que o anel tem 518 metros de comprimento. Então, o tamanho do anel, a circunferência do anel, 518 metros. Diz que o elétron vai atingir uma velocidade de 99,99% da velocidade da luz. E ele diz que essa velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Olha, cara, eu não recomendaria calcular 99,99% daquilo, não vale a pena. Né? Não vai gerar uma diferença apreciável. Ele quer quantas voltas ocorrem em um segundo, né? Isso é a frequência, né? Voltas por segundo, né? Ele quer a frequência. Nós vimos no movimento circular uniforme que a velocidade é o tamanho de uma volta, 2πr, dividido pelo tempo de uma volta, né? Período. Mas como dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência, eu vou usar 2πrf. 2πrf, certo? Dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. O tamanho de uma volta dividido pelo tempo de uma volta. Ah, mas olha só que beleza, 2πr não é justamente a circunferência? É, né? O 2πr é a circunferência, olha, cara querido. Eu vou botar ali 518 então. A velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8. Isso é igual a 518 vezes f. A frequência é igual a 3 vezes 10 na 8 dividido por 518. A frequência é igual. Ah, vontade de usar 500 ali, né? Só que aí vai aumentar ainda mais e tinha que, na verdade, diminuir a frequência, certo? Só para a gente não perder o nosso precioso tempo, porque eu posso, tu jamais. Vai pro inferno se usar. Passou, já estou mais calmo. Ó, 3 dividido por 518. Vai ficar 5,79. Aí ia dar vezes 10 na menos 3. Com vezes 10 na 8, vai dar vezes 10 na 5 Hz. Em notação científica, essa seria a respostinha. Vamos multiplicar por 99,99% só para ver a diferença que daria a velocidade da luz? Então, vou pegar a velocidade da luz, vou multiplicar por 99,99%,
que dá uma diferença ridícula, vai para 2.9997 vezes 10 na 8. E vou dividir isso por 518. A resposta agora foi 5.79092, não mudou, tá vendo? Não mudou a resposta, por isso que não valeria a pena ter usado aquilo, certo? Não valeria a pena ter calculado 99%. Beleza? Ótima pedida, muito obrigado. 68. Vamos começar a lista do Enem então? Pode ser? Mais alguma extra? Mais alguma dessa lista atual? Eu já vou fazer essas todas, tá, não fica magoado. Fala, parceria. Valeu, cara. 8.1, vamos fazer a da lista 16 mais uma? Cara, quando a dúvida é tua, né, cara? Meu, isso é mágico. Página 15, lista 16, exercício 81, né? 8.1, certo? Obrigado, amigo. Um rádio de pilhas funciona normalmente com 4 pilhas que fornecem uma DDP de 6 volts. Para gerar uma corrente elétrica no seu circuito interno DI. Um modo de medir esta corrente é por meio de um resistor auxiliar R, inserido no circuito em série. Se o valor desta resistência é muito baixo, digamos 0,001 ohm, o valor de tensão que alimenta o rádio praticamente não se altera com a introdução desse resistor, pois não há um aumento significativo da resistência do circuito. Se a tensão dos terminais desse resistor é de 10 na menos 6 volts, pode-se afirmar que a corrente elétrica que passa através desse resistor vale. Tu vê, ele primeiro falou, né, que o rádiozinho eram 6 volts, pilhas em série. Como nós sabemos que cada pilha tem 1.5 volts, nós sabemos que são 4 pilhas em série, né, para alimentar o rádiozinho. Isso, na verdade, não faz parte central da questão. Aí ele vai lá e desvia o caminho. Olha, se nós quiséssemos medir a corrente, nós poderíamos botar em série um resistor no meio dessas pilhas. Então eu poderia pegar essas pilhas, botar um resistor auxiliar em série no meio dessas pilhas. Aí ele falou que nesse caso, como esse resistor tem uma resistência muito baixa, 0,001 ohm, 1 miliohm, então isso não vai influenciar grandemente o som do rádio, o rádio vai continuar funcionando. Aí ele pegou um voltímetro aparentemente e mediu quantos volts estava atuando em cima desse resistor. E ele disse que a DDP que atuava nesse resistor era de 10 na menos 6 volts. Pô, voltímetro preciso, né, para poder medir essa quantidade tão pequena de DDP. Então, se ele quer saber o I que está percorrendo o circuito, URI, porque eu conheço o U que está atuando no indivíduo e conheço o R, que é 10 na menos 3. Aí eu vou calcular a corrente elétrica que alimenta o radinho. Passou dividido, divisão de potência de mesma base, mantém a base, subtrai expoentes, menos 6 menos 3, fica menos 6 mais 3, que dá 10 na menos 3, ou 0,001 ampere. 10 na menos 3, letra B. Ou seja, o problema era enunciado nos tirar, né, querer botar o rádio na jogada, não era necessário, era só o resistor auxiliar mesmo. Valeu, meu querido. Vontade. Galerinha, vamos começar o Enem então, a nossa lista Enem. Geralmente eu pediria para fazer só os que vocês têm dúvida, mas de praxe a gente tem resolvido toda a lista, né? Então, só para não ter problema, vamos aproveitar, e tem algumas que vale a pena a gente discutir e começando a interpretar, né, o estilo Enem de ser.